Nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim. Quando eu me assumi para minha família, foram a metade e tudo contra. A minha mãe, de começo, ela não me aceitou. Mas aí, como eu tenho duas irmãs, a minha irmã mais velha foi a que sempre estava ali, sabe, me ajudando, me apoiando, me dando força, e foi a que conversou com a minha mãe. Eu fiquei na casa de umas amigas minhas, a gente morava em 7 mulheres. E a gente morava todas juntas. A gente passou várias dificuldades, fome eu passei, passava assim semana inteira, às vezes sem comer, a gente passou por altos perrengues. Aí depois a minha mãe resolveu ir lá me buscar e me botou em casa de novo. E estamos assim, levando a vida. Ela ainda não aceita totalmente, ela respeita. Ela respeita bastante. Sempre quando eu via na rua, assim, eu ficava meia... Mas daí eu nunca tive coragem de falar pra ninguém. Ninguém sabia. Depois que eu conheci ela, foi onde a gente trabalhava, eu cheguei pra minha mãe e contei. E ela não aceitou. E a minha mãe, a gente brigou, e ela dizia que queria vir atrás dela e tal. A gente brigou e ficamos esses 4 meses sem se falar. E daí agora minha mãe aceita. Agora minha mãe puxa o saco dela, protege ela um monte. E meu pai nunca falou nada, só que eu também, na primeira vez, eu não cheguei pra ele e perguntei o que ele achava. Se ele aceitava, o que ele achava. Ele disse que não era contra, mas também não era a favor, mas que ele queria me ver bem. Bom, a gente tá feliz, muito. A chegada da nossa filha foi meio que um sonho realizado. Eu tenho a minha própria família. Tipo, aquela coisa de pai, mãe e filho. E é uma filha. É mais uma menina. Mais uma menina lá em casa. Bem feliz, bem feliz. Por mais, assim, que eu sei que essa menina não é minha, mas é como se fosse. E eu defendo até embaixo d'água. Nossa, se tu chegar pra mim e falar alguma coisa sobre ela, eu vou... Sabe? Nossa. Foi, tipo... A melhor coisa que aconteceu pra mim foi chegar nessa criança. E todo mundo que mora com nós e convive com nós sabe disso. Vai ser difícil, mas a gente vai conseguir. Porque eu sei o quanto eu amo essa criança e o quanto eu amo ela também. Ela sabe isso. E a gente já passou por muito mais coisas. Eu também já passei por várias coisas, então isso é mais que uma bênção, assim, que Deus está me dando. É maravilhoso ter uma família. Eu posso dizer que é meu irmão. Eu nunca tive minha cabeça assim de guri, nunca vi uma menina como menina. Deixa eu ver o que mais. Minhas amigas sempre foram minhas amigas, nunca vi com outros olhos. E quando eu tinha 12 anos de idade, eu resolvi que não queria mais ser menino, que não gostava daquilo. Sabe? Aquela roupa de guri, um tênis, tudo sem graça. Daí eu comecei a deixar meu cabelo crescer, comecei a me maquiar. Troquei meu uniforme na escola, comecei pra escola de menina, que era bem difícil. Mas era um problema, sabe? Deixava tudo passar, eu tava numa boa. Vai, não tô nem aí, fale. Eu me sentindo bem, tá muito bom. Minha mãe sempre me apoiou. A pessoa mais importante da minha vida é minha mãe. Muito importante mesmo. Que é assim, ó, o chão, tudo. Até tô meio emocionada, mas ela... Sem ela, acho que não teria ido pra frente. É. Sem explicação. Moro com a minha mãe. Meu pai é separado da minha mãe faz 10 anos. E ficou 10 anos sem falar comigo, pela minha opção sexual. E agora que meu irmão faleceu, ele voltou. Acho que por desencargo de consciência. A minha irmã sempre me tratou super bem. Foi até ela que disse assim, ó, mãe, abre os olhos, porque não é o que tu pensa que é.
Eu sempre fui diferente, só não via quem não queria. Só que o pai e a mãe da gente nunca querem enxergar, né? Daí, um dia, ela chegou perto de mim, minha irmã e minha mãe, e daí a gente conversou e eu falei que eu queria ser menina e gostava de menino. E era assim que eu ia viver a minha vida, que eu ia tocar pra frente. E ela disse, tudo bem, tu nunca vai deixar nunca vai deixar de fazer parte da minha família, no caso. Eu disse, então tá. E hoje tô aqui. Assim. Esse tipo de roupa que eu me vestia de menino, eu disse, não vou mais usar. Vou usar roupa de menino. E daí foi assim que começou. Eu fui no médico, eu tive que fazer psicoterapia 3 anos por causa do meu pai, que ele não aceitava. Ele pagou, daí eu fui, 3 anos. Daí a doutora falou com eles que não escutava, que eu era assim, e que isso é da cabeça da gente, e não tem que mude. Sendo a pessoa da índole boa, né, já é uma grande coisa. Daí a minha mãe sempre esteve junto comigo, a minha irmã também. Meu pai se afastou, mas não me fez muita falta, não. Depois que eu comecei a trabalhar e viver a minha vida, tocar a minha vida com o meu próprio dinheiro, é tudo mais tranquilo. Me incomoda um pouco às vezes, sabe? Me enche o saco, que diz que eu sou bardosa, que eu sou o bebê da minha mãe, né? Daí eu ganho um monte de coisa, ela me ajuda um monte. Ai, quer uma roupa? Vamos lá que eu compro pra ti. Precisa disso? Ai, eu te ajudo. Na escola, assim, na 8ª série virou um inferno na minha vida, tanto que eu parei de estudar. Porque eu não conseguia ir pra escola. De tanta besteira e tanta coisa que eu estava assim, que eu ficava... Eu chegava na escola assim. Eu saía assim da escola. Ia assim, tremendo. E daí tinha que ficar quieta. Né? Eu falava o quê? Ficar batendo boca com os outros não vale a pena. Era bem difícil, daí eu parei de estudar. Até esse eu não vou voltar a estudar, porque eu tenho um segundo grau. Mas foi assim, a trancos e barrancos pra terminar o projeto. Não foi fácil. Eu nunca vou deixar minha mãe sozinha. Minha mãe olhava no peito. Família, como eu digo, hoje é a base, né, de tudo. Eles sempre foram a base, mesmo eu estando longe. Foi um pouco complicado porque quando eu me assumi, na realidade eu não cheguei a me assumir, né? As pessoas reparavam que eu era pequena e tinha atitudes diferentes. Então começaram a falar. Eu nasci numa vila num bairro de Rio Grande, né? Que é um bairrozinho, uma vilazinha. E aí eles comentavam muito, porque eu era uma menina que jogava futebol sempre, subia em árvores, eu nunca queria brincar com as meninas, sempre gostava dos carrinhos, das coisas mais radicais. Então as pessoas comentavam, a preocupação deles era com o que iam falar, o que as pessoas vão falar. Então eles começavam, a minha mãe principalmente, né, que eu sou filha única, ela bota vestido, filha, coloca roupinha rosa, e eu já não gostava. Então, quando eu fui crescendo, a pressão foi aumentando, principalmente naquela idade que a gente, o primeiro beijo, 12, 13, 14 anos, todo mundo aparecia, as primas com um namoradinho, e a Nicole nunca aparecia. Sempre jogando bola, nunca falava em namorado, em menino bonito, só reclamava deles, esses guris. E aí a minha mãe começou a perceber que isso não era normal. Até que eu consegui um namorado de olho azul, loirinho, bem bonito. E ele aceitou a proposta de fingir que era meu namorado. E me ajudou aí os aniversários da minha família, aos domingos se reunia. Só que aquilo, por dentro, eu não aguentava mais. Era uma coisa que explodia dentro de mim. E quando a gente tentou conversar com a minha mãe, ela não aceitou. Houve briga dentro de casa. Foi bem complicado naquele dia, porque meu pai defendia também a minha mãe, né? E a minha mãe queria me bater, aí eu gritava com ela e foi um transtorno. Acabou que eles abriram a porta e me mandaram para fora de casa. Aí eu saí e... lembrando, é complicado. Eu segui a vida, como diz, né? As palavras que ela dizia... Eu nunca toco no assunto, por isso que eu me lembro, gravei bastante, que ela dizia que eu ia ser uma drogada, que
eu ia me prostituir, ia fazer tudo. E eu falei, não mãe, lembra que no incêndio da nossa casa, quando eu tinha 5 anos, eu prometi ser salva-vidas. Eu vou ser salva-vidas, eu vou me habilitar como paramédica, como médica, como bombeira, eu vou fazer tudo da área. Eu dizia, não, tu vai ser uma drogada. E ele estava bem alto, né? E aquilo, naquele momento que eu peguei uma mochilinha e saí, eu escutava só aquilo, drogada, e aquilo foi muito ruim. Eu me sentia assim sozinha, muito sozinha. Depois eles sentiram muita falta, né? Bem dizendo, não sabiam onde eu estava e foram tentando contato novamente até que eu voltei. Quando eu voltei, eu disse, olha, eu até volto, mas eu não quero que vocês jamais me julguem. E eles me aceitaram, entre aspas, né? Eles descobriram que eu era maior que isso, que o amor que eles sentiam por mim como filha supria tudo o desejo deles, né? Então, nesse período que eu fiquei longe, eu fiquei muito perdida. Eu fiz um pouco de tudo de trabalho, eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhei, até porque meu pai não tinha condições de me dar as coisas e a minha mãe, meu pai é soldador, minha mãe é faxineira, e eles diziam, filha, não tem como te dar um aniversário que tu quer ir, não tem presente. Então meu primeiro emprego foi cortadora de grama. Eu cortei grama durante 5 anos para casas, pinturas, instalar chuveiro, e foram isso que pagaram meus cursos de bombeiro, na segurança do trabalho. Eu tive a sorte de fazer concurso e entrar para Petrobras, para refinaria, que se chama, e ali mudou minha vida. Eu aproveitei o tempo de hoje, né? Eu sou muito do hoje, e as oportunidades elas aparecem, que nem diz um amigo meu de Guaíba, que nem um cavalo encilhado, se tu não montar na primeira. E foi isso que eu fiz na minha vida.